Estamos chegando ao programa Fala a Verdade ao Rio para 11 cidades, através da Megabit, da Vivo, da NET. Você pode fazer perguntas pelo WhatsApp, vai aparecer o telefone, mas eu vou falar para você, 981-420-208. E outras redes sociais, como o Facebook, pelo qual nós estamos sendo transmitidos ao vivo, nessa sexta-feira de sol maravilhosa. Não é mesmo, Grupinho Martins? Sexta-feira, que bom, né, que é sexta-feira. Muito obrigado pela sua participação. É um prazer imenso, Nilson, mais uma vez estar participando do programa. Vamos, que hoje tem coisa boa. Tá certo. Nós temos aqui o nosso entrevistado, o Marcos Batista. Ele é síndico lá do condomínio Residencial São Cristóvão. São Cristóvão. Isso. Muito obrigado aí, Nilson, pela sua participação. Obrigado pela presença. Vamos falar da sua eleição. Você foi eleito aí há poucos dias, há poucas semanas, né? Sim, faz há 15 dias. Então tá. É um condomínio considerado o segundo maior da América Latina, com 2.812 unidades. E aí teve uma eleição bem participativa dos moradores. Vamos falar já. Carol, novamente aqui comigo para me ajudar, auxiliar aqui nas nossas conversas, né? Eu já sou de casa, né? Você já é. Você está em casa. Obrigada mais uma vez. Essa sexta-feira maravilhosa, de muito sol e muito papo bom. Tá certo. Olha, eu vou falar do Rio de Janeiro, que a população do Rio de Janeiro não merece o que está acontecendo lá. Não é só a questão de chuvas, poxa, o crime organizado, a milícia. Eu não sei como é que o pessoal consegue sobreviver. É uma coisa de ser herói, né? Morar no Rio de Janeiro, sobreviver a tantas tragédias. Por exemplo, ó, Tá difícil morar de no ontem Rio, para né? hoje, 2 prédios desabaram no início da manhã de hoje vamos começar de novo. Hoje de manhã, 2 prédios desabaram no início da manhã de hoje na comunidade Muzema. 2 prédios desabaram, do nada. Eram prédios já que estavam interditados, né? Que não podia, mas as pessoas não têm onde morar, o que elas fazem? Elas entram, invadem e vai morar lá. E ainda não sabe a quantidade de morte que está acontecendo lá. Até agora tem bairros lá, viu, ô Marcos, que estão alagados. A água simplesmente não vai embora, porque não tem aonde esses vai ir. São bairros justamente já impermeabilizados com asfalto, então que não tem como a água ser absorvida pela terra. E estão lá andando no meio da água, uma água já apodrecida, né? Porque você sabe como é que é urina de rato, Risco de animais que doenças, morrem, e aí vai. cachorro, contaminação. E que situação terrível, né? É bem puxado isso daí, porque isso demonstra claramente que a organização lá do governo e até mesmo da própria cidade, a infraestrutura, eles deixaram o foco em outros pontos. E isso demonstra porque, assim, as chuvas a gente vê que não é algo que se consegue se prever, de tempos em tempos. Só que eles simplesmente maqueiam e olham para outros cantos. Porque isso daí pode ser, sim, organizado e ser feito de uma forma para não gerar problemas e até mesmo morte da população, né? Agora o Rio de Janeiro, só um pouquinho, cara. O prefeito essa semana, ele admitiu que faltou, né, eles sabiam dos problemas com relação às enchentes e que faltou realmente uma ação da prefeitura para que isso pudesse ser amenizado, para que não fosse devastador como foi nessa última semana. Ele admitiu essa Veja bem, eu não vou criticar o Crivella, mas também não vou deixar de falar alguma coisa. O prefeito Crivella, o senhor, assim como muitos prefeitos de muitas cidades brasileiras, querem fazer a coisa da sua cabeça. Prefeitura é uma equipe. Prefeitura é o que eu sempre falo. Você tem que ter bons assessores, cada um na sua área específica, que entende do assunto, para chegar no momento certo e falar, prefeito, a gente tem que fazer aquilo, aquilo, aquilo. E vocês omitem isso e não gostam, vocês gostam daqueles famosos puxa-sacos do seu lado, para te aplaudir em todo lugar que você vai. Não é assim que se administra, sabe? Você tem que ter gente séria, muito séria. E nesse momento aí que está acontecendo, foi culpa de quê? De falta de informação, gente. O que é isso? Isso aí podia ter sido alertado um pouco antes. Diz que as sirenes que disparavam lá quando estava em risco de cheias, estavam quebradas, não disparou. Quer dizer, é uma sequência de erros tamanha. E que agora o prefeito ontem até se desesperou numa entrevista que deu para as redes de TV, atacando até a Rede Globo de uma forma bem forte, sabe? Falou do carnaval, e eu não vou dizer que ele está certo nem que ele está errado, do meu ponto de vista eu sei qual que é, sabe? Que realmente tem monopólios em determinados lugares aí que tem que acabar realmente. Agora, o caso do Rio de Janeiro, a população está sofrendo demais. Quando era só a população das favelas, das invasões, passava batido, mas agora está pegando até a classe média alta lá.
As pessoas têm que Pegando muito a classe média alta. se preocupar muito, porque assim, não é somente de baixa renda que se prejudica, porque isso também é efeito cascata, porque automaticamente é o média e até o alto padrão. Por quê? Porque quem que presta serviço para o de alto padrão? É o pessoal de classe média e o da população mais baixa. Então isso daí é um efeito cascata que os governantes precisam se organizar. Essa é uma coisa que não é de um dia para a noite, precisa sim ser feito e deixar de simplesmente fazer como diz o ditado, né? Só para inglês ver. Não, detalhe importante, o Rio de Janeiro tem sendo vítima de governadores corruptos desde os anos 90. Desde Cabral, né? Vale a piada. Desde os anos 90, que foi justamente o... Como é que é o nome do sogro do presidente da Câmara, do Maia? Como é que é? O Moreira Franco. Moreira Franco. Dizem que começou ali com ele. Tanto que ele está envolvido aí nessas... Já está com processo, tudo aí. Quer dizer, de lá para cá, todo mundo que passou foi gostando. A Benedita foi uma exceção aí, porque ela era vice-governadora, ficou um tempo, então não tomou ciência do que estava acontecendo. De lá para cá, teve garotinho marido, garotinho esposa, não é isso? Pezão também. Pezão, e o principal, o... Cabral. Cabral, você falou desde Cabral? Não, Cabral. Desde Cabral. Desde Cabral, nada. Quer dizer, agora, quanto mais ou menos você tem noção de quanto foi tirado do Rio de Janeiro para o bolso desses corruptos aí? Bilhões, né, Nilson? Trilhões. Trilhões. Eu digo para vocês que todos esses anos deu trilhões. Décadas, né? É muito dinheiro. Quer dizer, todo o dinheiro que entra no Rio de Janeiro desviava. Quer dizer, e o principal de tudo, a maioria está tudo solto aí na rua, dando risada do povo carioca, como se nada tivesse acontecido. Então, o que precisa nesse país realmente é uma estruturação muito básica mesmo, e pôr os pés no chão e torcer, pelo amor de Deus, vamos torcer para esse governo novo que está aí que dê certo. Não fique jogando pedra, pelo amor de Deus, eu não estou defendendo ele, estou apenas dizendo o seguinte, eu votei nele, se não der certo daqui 4 anos, eu não voto mais e voto em outro. Não faça como antigamente, que votava nele, estava errado, votava nele de novo, votava em quem indicou, isso não dá certo, gente. Se está com corrupção, vamos se extirpar e colocar um outro, sabe? Tem que ter gente que pensa nesse país e que pensa na população brasileira. É o que está faltando nesse país, isso em todos os sentidos. No sentido de esfera federal, os deputados que você elege, senadores, presidente da República, os governadores idem e os prefeitos também. Nós temos que ter consciência que tem que colocar gente que se preocupa comigo, com você e com todos. Porque não adianta você colocar alguém por tapinha nas costas, que isso aí não vai resolver não, né, Gorpinho? Isso é verdade, Nilson. Nós tivemos agora o 100º dia, né, do governo aí, muitas coisas, 33 Eu estou torcendo para dar certo. Mas eu não sou fã do Bolsonaro, sou fã de quem tem boas ideias, de quem tem programas bons. Eu sou fã disso. Se ele for mal, eu não voto mais nunca nesse cara. Eu vou ser o primeiro a descer a lenha nele. Agora, vocês, antes do homem tomar posse, já estavam descendo a lenha do cara, chamando ele de corrupto, de ladrão. Isso não se faz. Vamos torcer para o nosso Brasil, para dar tudo certo. Você já imaginou seus bisnetos, trisnetos, que você nem vai ver, tudo num país maravilhoso que nós desejamos para esse país aqui, que seja um país de primeiro mundo? Ou vocês não querem isso, pessoal? Vocês que são contrários. Vocês não querem que o Brasil seja um país de primeiro mundo? Eu quero, você não quer? Todo mundo quer. Poxa vida, então não é verdade, Carol? Ontem na faculdade a gente estava justamente falando sobre essa questão do presidente, né? O fato de eu não ter apoiado ele, porque eu não apoiei realmente o Bolsonaro, não significa que eu estou torcendo contra o governo dele. Significa, ele precisa mudar o nosso país. Aquilo que ele propôs, que ele falou, que ele vendeu, é óbvio, como ele mesmo diz. Nem tudo que eu gostaria de fazer, eu vou conseguir fazer. Mas ele tem que se esforçar e tem que tentar mudar a situação do nosso país. Eu seria muito burra se eu lutasse contra isso. Eu moro aqui no Brasil. Eu preciso e quero que ele faça realmente a diferença no nosso país. Porque a gente precisa crescer, a gente precisa alavancar. Não é só a questão do emprego. Hoje a gente tem questões, por exemplo, essa do Rio de Janeiro, que elas são urgentes. Urgentes. Então, lá tem um SOS gigantesco pedindo para todos ajudarem eles. Eu torço muito para que ele consiga desenvolver um bom trabalho no nosso país. Tá certo. Ô Marcos, pode falar. Não, eu dei exemplos para o Márcio, né? Porque o Marcos foi agora eleito mais uma vez para o segundo
mandato, Isso. para um São Cristóvão que praticamente foi a primeira Minha Casa Minha Vida, na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Nós temos lá mais de 35 torres. São 37 torres, 37, 2.812 unidades. Então, 72 talvez- apartamentos. Por unidade. Talvez você não saiba. Da minha casa eu vi o helicóptero do Fernando Henrique descer ali no dia da pedra Da fundamental. inauguração, né? Ele foi lá fazer o lançamento do São Cristóvão. Eu estava lá. Você estava lá, né? Estava lá, todo mundo lá. A pergunta que Eu eu não faço é a quis ir, eu seguinte. estava preguiçoso. Eu falei, não vou não. Daqui eu vou ver o helicóptero do Exército pousou ali do lado da minha casa e o Fernando Henrique depois saiu nas grandes redes, tudo, o lançamento de tão famoso que foi o condomínio São Cristóvão, que foi um condomínio com um projeto maravilhoso. Quantas moradias hoje? 2.812. 2.812 moradias. Moradias, isso dá em torno aí de entre 10 a 11 mil pessoas residindo lá. E lá tem feira, tem mercado, tem dentista, tem escola, tem tudo. É uma cidade, podemos dizer que é uma cidade? Basicamente, sim, é uma cidade. E os problemas que nós temos também, enfrentamos em uma cidade, uma prefeitura, ou até mesmo no governo, funciona também. Quantas torres são? 37 torres. Cada torre tem quantas? São 76 unidades. 76 unidades. Isso. E nós enfrentamos da seguinte maneira também. Existem torres, como você mesmo falou, que viu elas serem Isso. erguidas, que tem 20 anos e tem torre que tem apenas 1 ano. É. Então a gente vê a diferença até mesmo de pessoas e choques de cultura, porque tem pessoas que comprou lá há 25 anos atrás, até sair, entrou 20 anos morando, e outras pessoas que entraram hoje. Então tem umas mentalidades totalmente diferentes. O São Cristóvão, que na verdade é o padroeiro dos taxistas, é uma cooperativa dos taxistas de São Paulo, que depois acabou mudando. Sim. E temos gente do Brasil inteiro lá, não é isso? Sim. Inicialmente começou com a Associação dos Taxistas, somente taxistas que poderiam fazer a inscrição e entrar junto para o sorteio. Porém, chegou um determinado momento que eles viram que não tem tantos taxistas dessa forma aí, querendo também Não houve interesse, né? ir para a região, e aí simplesmente abriu, como é um critério de moradias populares, entrou no critério para o governo. Então, foi até uma alavancagem em relação no meu plano Minha Casa e Minha Vida, e aí teve uma adesão muito grande para os próprios moradores de Osasco, porque foi o metro quadrado mais barato. Eu falo isso porque quando eu comprei, eu pesquisei em várias regiões e lá era o local que tinha o metro quadrado mais em conta. Então, muita gente acabou indo para lá em função da própria ajuda que o governo dava também de incentivo. A administração são 37 torres. Cada torre tem o seu administrador, correto? Isso, na realidade, pela convenção, eu sou o único administrador geral para tudo. Eu respondo civilmente e criminalmente pelo condomínio. Mas cada torre tem a sua... Cada torre, por ser um condomínio muito grande e é muito difícil de uma única pessoa administrar, é humanamente impossível. Por causa desse critério, houve uma determinação judicial por vários problemas e tratativas, que aí tem um subsíndico que nada que ele é um administrador. Então, assim, cada torre tem seu administrador. Então, eu falo que é como se fosse o Brasil. Ali tem 37 estados. E aí, para ser administrado Mas a de forma... escolha desse administrador é o próprio prédio, os moradores do prédio. A própria torre, isso no critério da votação. Não tem nada político você indicar, nada. Não. Como eu mesmo fui candidato, teve a candidatura para síndico geral e subsíndico geral e subsíndico de cada torre. Então, cada torre escolhe ali, provavelmente sempre é um morador, e escolhe o seu representante para melhor atender as necessidades em prol daquele conjunto. Como você fala, cada um tem o seu administrador. Faz muito tempo, eu tenho um amigo lá, o Fontinelli, não sei se você deve conhecer. Conheço. Que já foi, sempre lutava, brigava pela questão do São Cristóvão. Eu tive mais uma vez, na época, até com Barbosa, na questão da escola lá dentro, a escola exatamente dentro do condomínio. E todo mundo alegava naquele momento a questão da inadimplência. Eu tive a oportunidade de falar recentemente com o Fontinelli, ele falou assim, Grupi, esse problema já acabou. Extinguiu. Se antigamente era difícil administrar porque a inadimplência era muito grande, hoje praticamente zerou. Então é fácil governar lá? Então, existem alguns mecanismos que foram criados que foi ajudando o critério da inadimplência. Qual foram esses mecanismos? Tinha um índice altíssimo, 35% até mais de inadimplência, que as pessoas não viam melhorias. E não viam melhorias porque também não pagavam em dia. Aconteceu da seguinte maneira, foi feita uma conscientização, as torres antigas tiveram a individualização de água,
Porque o que acontece? Torres, na construção civil, antigamente, era uma única prumada que fazia a distribuição de água para todos os apartamentos. A pessoa não pagava o condomínio, mas usava água. Depois foi feita uma individualização. Com essa individualização, foi aprovado em assembleia que, se a pessoa ficasse 30 dias sem pagar o condomínio, cortava-se a água. Automaticamente, a pessoa, aquele famoso, a água não chegava nem bater na bunda, ele pagava porque O condomínio precisava. dá para deixar para depois, mas a água não. Não dá, é um uso essencial da vida. Então você tem a água, a luz e o que mais? Não, a luz é um quadro normal, distribuição, a pessoa paga, é Eletropaulo, não é junto, o gás também é separado, porém a água é junto do condomínio. Só que como que funciona isso daí? Eu achei até interessante, porque os próprios juízes, com o passar do tempo, muitas dessas pessoas começaram a sair, os juízes de residências, e irem para condomínios para ter um critério até de mais de segurança. E os juízes começaram a entender qual que é a gravidade que é um condomínio. Então, o que acontece? O pessoal ia no viés assim, da seguinte maneira: você não pode cortar minha água, que é um uso essencial da vida. Só que aí os próprios juízes entenderam, tudo bem, é um uso essencial, porém, você está prejudicando os demais. E aí os próprios juízes começaram a entender no critério de humanização, falaram assim, opa, tem muita gente também que está indo nesse caminho por maldade, e começou a cortar. Automaticamente criou-se jurisprudência para a gente ter esse mecanismo para ter a receita. Então, assim, o critério de inadimplência, eu falo que ela é uma inadimplência de menos de 2% e ela é uma inadimplência só de um mês. A pessoa, às vezes, o que acontece, devido às circunstâncias que cada um tem, atrasa o primeiro mês, quando vai vencer para o segundo, a pessoa já paga o atrasado. E aí, o critério de inadimplência no condomínio é extremamente baixo. Você tem dedicação total ao condomínio? Sim. Você recebe por isso? Recebo por isso, não faço trabalho externo, exclusivamente... Então, dedicação só para o condomínio. A administração geral, né, ela funciona das 8 da manhã às 8 da noite. Então, assim, a qualquer momento que você quiser encontrar o Marcos, é só ir lá que você vai encontrá-lo. Qualquer morador que quiser ter acesso à administração geral, tem acesso direto lá na administração. Qual que é o valor do condomínio lá? Condomínio, valor de R$300. Só que se você parar para pensar, Tem R$300... elevador, vezes... né? Os prédios. Sim, que encarece muito condomínio, são elevadores e piscina, né? Não, piscina nós não temos. Não Lá temos, não é um condomínio então, clube. Mas o que acontece? A infraestrutura, porque nós temos lá, em média, 128 mil metros quadrados. Para você manter a própria área, você precisa de muita mão de Dividido obra. por 24, quantos alqueires dá isso aí? Muita coisa. O Porque Nilson um alqueire é 24 mil metros. Né? o Nilson está fazendo a conta, eu gostaria de fazer, eu sou ruim de matemática, R$300 pelo condomínio, são mais de 2.812, dá R$870 mil. Receita de muitas prefeituras no interior do Brasil. Isso eu vou falar da seguinte maneira, isso é a sua cota de condomínio. E como que é a prestação de conta que você faz isso, Sem contar Marcos? com o valor da água, sem contar às vezes um rateio, que só até aumenta a arrecadação. O critério, você está falando do... Desculpa. Prestação de conta, como é que você faz? A prestação de contas a gente faz assim, a gente está na O era... povo cobra demais, eu estou Cobra. pagando, eu quero ver onde está sendo gasto, né? Mas hoje em dia está na palma da mão. A tecnologia favorece muito Maravilha. isso daí. Então, o que acontece? Fechou o mês, nós temos mais de 30 dias, em média, para fechar toda a pasta e a gente divulga online. Então, assim, a pessoa tem uma senha, um login, ela entra no sistema da administradora, ela consegue, na palma da mão, ver tudo, todas as notas, todos os pagamentos, extrato bancário. Então, assim, o que acontece? Transparência absoluta. Quando você tem essa transparência, você não tem uma certa cobrança e uma certa restrição pelos moradores. Então, é muito mais fácil, eu consigo dormir tranquilamente e não tem esses problemas e picuinhas. Porque quando você não tem informação, cria-se esses falatórios paralelos. E quando você demonstra, aí é a questão do morador procurar. O que você pode dizer desses dois mandatos seus, que você já transformou lá dentro do condomínio, que não existia, agora modificou? Deixa eu responder. Por favor, Carol. Eu sou moradora, então não vai parecer Fala com a que ele tá moradora, puxando vai lá. sardinha para ele mesmo, né? É assim, eu sou moradora e quando eu mudei lá, era ainda uma gestão anterior. Meu filho estuda na escola dentro do condomínio. O condomínio, como o Grupo falou, tem padaria, tem pizzaria, Tem mercado, feira, tem tudo. feira livre. Tem feira livre Dentista. toda sexta-feira, é tudo assim, produto de qualidade. Sei. E agora também tem o trabalho do Instituto lá dentro. Então hoje a gente tem oferecido serviços para as crianças, idosos e mulheres, diretamente com aulas de yoga, psicologia, fisioterapia. Como que chama o instituto? Instituto Caminhos da Injustiça. E aí, o que acontece? As pessoas elas se sentem confortáveis porque
gente tem vários grupos lá, por exemplo. Eu quero comprar um doce. Tem algum morador que lá dentro vende o doce. Ele entrega no seu apartamento. Quando eles entraram, tinha muitos problemas, inclusive problemas judiciais, que é onde pesa, financeiramente falando. Eles fizeram uma revolução. Foi feita a reforma do mercado, a reforma do centro comercial que está terminando agora, a reforma do parquinho para as crianças, que era assim uma situação que não dava para uma criança brincar, hoje ela consegue. O Pet Place, que é o espaço para os cachorros, porque lá a gente está falando de 11 mil pessoas, muitos têm os seus animais, levam para o Pet Place, está terminando agora a academia ao ar livre. Então lá, qualquer coisa que você imaginar que você queira fazer, eles conseguem, você consegue fazer lá dentro. Só que a expertise deles, no sentido, eu pago meu condomínio, o que está sendo feito? Hoje, é óbvio que a gente tem a prestação de contas, mas visualmente falando, você consegue identificar que as coisas estão acontecendo. O caixa lá está em azul, não é isso? Não, depende. Depende do quê? Depende do seu ponto de vista. Porque, se você for olhar num ponto jurídico, nós estamos no vermelho. Porque existem processos, existem execuções devido a todas as administrações do passado. Porém, a gente está tentando organizar isso daí. Dever, a gente de vez em quando pode atrasar alguma coisa ou outra, porque sempre acontece imprevistos. Você faz uma previsão orçamentária, mas nessa previsão orçamentária você não constava que ia cair um raio e ia queimar um monte de equipamentos da portaria. Mesmo que tenha o seguro para ressarcir, mas você tem que ter capital para já deixar em pronto atendimento de você colocar a portaria para funcionar e depois o seguro pagar daqui 2 ou 3 meses. Então, assim, existem, assim, ele está saudável, mas, porém, falar que está extremamente no azul e tranquilo, eu tenho uma paz de espírito, não tem. Então, assim, a gente está... Eu brinco até da seguinte maneira, eu faço uma analogia. O condomínio, pelo tempo que ele tem, as problemáticas que ele teve, a gente tenta consertar o avião em pleno voo. Se a gente deixar alguma coisa, ele vai cair. Então, a gente sempre tem que equalizar. Você tem algum projeto agora para esse novo mandato seu? Olha, a gente tem alguns projetos, sim. Existe um muro que ele, na realidade, ele cedeu porque foi feito um projeto muito errôneo de engenharia, de captação. Beirando o Rodoanel. Beirando o Rodoanel, isso. E devido a esse muro, tem um critério de um projeto, porque é algo minucioso, porque eu tenho que entrar no terreno dos outros, porque eu tenho que fazer talude, eu tenho que fazer escadas hidráulicas, eu tenho que fazer sérios tipos de coisa que o terreno não é meu. Eu tenho que adentrar do terreno que é do DERSA. Para isso, a CCR... Que é do lado do piscinão ali, né? Isso. Automaticamente, para ser autorizado pela própria prefeitura, quem tem que ter a unidade de vários órgãos. Então, tem CETESB, tem o DAE, tem a própria CCR, que tem a equipe técnica deles, que são da Engelog, que eles estão analisando, verificando documentações. Então, assim, para esse mandato, qual que é a nossa tendência? É arrumar o muro, a gente também fazia um critério de levantamento sobre o IPTU, porque o IPTU é cobrado altíssimo, todo mundo sabe, em critério de Osasco, e lá para um apartamento de 54 metros é cobrado R$ 1.400. Os moradores praticamente o dobro questionam muito alto. Os moradores questionam muito isso. E é uma luta que a gente está Eu acho que IPTU de condomínios em qualquer cidade tem que ser menos do que Uma residência. numa residência normal na rua, porque a prefeitura nem entra lá para fazer nada, não tem nada lá. Simplesmente não tem nem só tira o lixo. só isso. Quer dizer, essas coisas têm que ser levadas em consideração. E fazer um trabalho para limpar o nome do residencial, que é esse problema que eu estava comentando na parte jurídica. Então, assim, quando eu assumi, ele estava beirando em torno de 5,6 milhões. Hoje ele já está em 3,2. Então, assim, em 2 anos eu consegui reduzir drasticamente. E a tendência é abaixar para limpar o nome do residencial e aí a gente vê no critério de valorização do imóvel. Aí, o que a gente pensa e agrega muito é isso. Eu não consigo fazer receita. Como eu não faço receita, o que eu tenho que ser? Eu tenho que fazer o patrimônio se valorizar. É essa a nossa ideologia e administração para esses próximos 2 anos. Ô, Gurupi, eu estou vendo você aqui no Correio Paulista, no Sem Mordaça. Que Está dizendo beleza, aqui hein? que você vai para um partido político, é isso? Pois é, Nilson. Eu já estive no PTB e já estive no PSC. Essa semana recebi um convite do amigo para voltar a frequentar, a participar da questão partidária. Estamos analisando aí, vamos ver se a gente volta. Eu acho que é importante. Mas qual partido que te chamou? Você não quer falar? Como é que Posso dar essa resposta na semana que vem? Você não pode revelar agora? Não, deixa eu decidir certinho, mas semana que vem já consigo falar em que partido que eu irei ou não. Mas um partido bom. Mas você vai.
Estou decidindo aqui. Né? Aqui está a minha coluna, vou mostrar para vocês, olha, só para vocês verem aqui, ó. Os tucanos escolhem, eles vão fazer a convenção agora na Câmara Municipal domingo. Neste domingo. PSDB. E dali vai sair, talvez saia. Não é que vai sair? Vai sair o nome do novo presidente, deixa eu colocar para cá, o novo presidente da Câmara, que é o presidente do partido. O novo presidente do partido, que está aqui na foto, o Silas Bortoloso, nosso ex-prefeito. E aqui estão os vereadores aqui, ó, Didi, Lindoso e De Paula. De Paula, né? Então, existe uma concorrência gigantesca entre eles para saber quem vai ser o candidato a prefeito. Quem que se aposta desses nomes aqui que pode ser candidato a prefeito? Eu estava falando antes de começar o seguinte, o PSDB está tão rachado assim que não dá para a gente garantir nada. Hoje na política, o que você garante hoje pode ser que amanhã seja completamente diferente. Mas tem que olhar o histórico. Quem está aí? Se você imaginar, quem tem história no PSDB, desde o Mário Covas, é o Didi. Depois você tem também o André Sacco, o Silas Bortoloso e também temos o De Paula, que é o atual presidente. E não podemos esquecer o Vido, né? O Vido, foi que tem coordenador história. do partido na região toda. Está entrando agora foi também, tem secretário da história. Saúde. O Lindoso, que entra nessa disputa também. Mas Tá não dá certo. para garantir nada. Gente, eu quero agradecer a presença de você. Por você rapidinho, fala do show que vai ter aqui em Osasco, por favor, na Galera, Arena. eu quero convidar todos vocês, dia 11 de maio, na Arena VIP, aqui em Osasco, na Esporte Clube Corinthians. Nós vamos fazer um mega evento gospel, Aline Barros, ao Cubo e muitos convidados aqui da região. Começa às 3 horas da tarde, vai até às 9h30 da noite. E nós lançamos, Nilson, uma grande promoção. Você compra um ingresso a R$60, você ganha o segundo de cortesia. Então não tem como você deixar de ir Ou nesse seja, evento. R$30 para ver um belo show. Um belo de um show, uma Aline. produção fantástica que a gente está fazendo para o show da Aline Barros, 11 de maio. Aproveita que é um dia antes do Dia das Mães, compra um presente para sua mãe, compra um ingresso para sua mãe. Que belo presente, hein? Presente, belo presente, E eu né? quero também falar só mais uma coisinha, agradecer, Nilson, mais uma vez. A gente está com o trabalho do Instituto lá no condomínio São Cristóvão. Quem quiser falar comigo é só acessar minhas redes sociais, página Carol Cerqueira. Lá a gente tem todas as informações. Você vai fazer uma festa para as crianças agora. Nós né? vamos fazer uma festa semana que vem, dia 20, na comunidade do Munhoz, para as crianças, e uma dentro do condomínio no final do mês. Tá certo. Então tá todo mundo convidado, quiser prestigiar a gente lá, vai ser muito bem Estou muito convidado. bem. Obrigado, Carol, pela participação. Eu que agradeço sempre. Portas você é um abertas povo sempre aqui, tá certo? maravilhoso, Você já tem a senha para entrar aqui, então não tem Eu já problema. sou de casa, gente, eu já estou em casa. Tá certo. Ô Marcos, prazer imenso tê-lo aqui, viu? O prazer é todo As portas meu. da TV, meu programa estão abertas a você, que se precisar de alguma coisa, estamos disponíveis aí. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação e esclarecimento que você fez aqui, tá bom? É sempre bom assim mostrar um pouco desse mundo que nós vivemos, porque tenha muitas das dúvida. pessoas têm um pouco de curiosidade e querer saber como que funciona e rege um condomínio. Tá certo. Então, a gente passa um pouquinho dessa história aí, desse trabalho que nós estamos fazendo. Tá certo. Muito Só uma obrigado. observação. O Marcos e o condomínio, em geral, eles são nossos apoiadores integral nesse trabalho do Instituto. Parabéns. Eu fui lá conhecer. Eu fui lá conhecer, realmente está de parabéns, viu, Carol? Parabéns mesmo. O condomínio está fazendo uma lenda, ele sempre está de portas abertas para incentivar essas atitudes Sem que dúvida. em prol da comunidade. Então, A gente por isso vem que ao mundo para fazer bem aos semelhantes. só sem isso. dúvida. Não é isso pra fazer que, mal. Então, por isso que a gente está sempre de portas abertas, não somente o projeto da Carol, mas todos os moradores que às vezes têm umas boas iniciativas, a gente abraça as ideias e sempre em prol da comunidade. Tá certo. Gurupio, obrigado aí. Eu que agradeço, Nilson. Pela Obrigado a participação. Carol, obrigado ao Marcos. E um bom final de semana. Nós vamos encerrando e sexta-feira estaremos de volta. Um bom dia para vocês, um bom final de semana. Até lá.